Salve, torcedor vascaíno! Que bom estar com você por aqui no Ave Mais, nessa nova proposta que é o História Contada. Eu, num primeiro momento, vou falar aqui sobre a experiência de torcedor do Vasco. No primeiro episódio que eu passei por aqui, eu falei em relação àquela virada do século entre Palmeiras e Vasco, aquele 4-3, que todo torcedor vascaíno vivo sabe onde estava naquele momento e como foi. E hoje eu gostaria de falar aqui para vocês a minha experiência na Copa do Brasil de 2011. Geograficamente, eu fui muito abençoado naquela reta final da Copa do Brasil. E por que eu falo isso? Eu moro em Joinville, Santa Catarina, a maior cidade do estado, que está situada a 150, 160 quilômetros de Florianópolis. E como eu estou no norte de Santa Catarina, eu estou mais perto ainda de Curitiba, a capital aí dos paranaenses. Estou falando aí de 100 quilômetros mais ou menos. E aquela reta final de Copa do Brasil, quartas de final contra o Atlético em Curitiba, semifinal contra o Avaí em Florianópolis e a final contra o Coritiba em Curitiba. Ou seja, eu tive a oportunidade de estar presente nesses 3 jogos. Inclusive, no pôster daquela equipe campeã, quero trazer aqui para vocês, só para poder confirmar. Aqui eu tenho o pôster na minha casa pendurado. Aqui o ingresso, quartas de final contra o Atlético, ingresso da final contra o Avaí e o aqui já desbotado ingresso da final contra o Coritiba. Eu tive essa ideia de guardar esses canhotos e colocar no quadro aí, no pôster da equipe campeã. Só relembrando para o torcedor vascaíno que 2011 nem tudo foram flores. O Vasco começa o ano perdendo 4 partidas consecutivas no Campeonato Estadual, inclusive para equipes de menor expressão. O Vasco não perdeu só os clássicos. E houve a troca de comando. Saiu aí o Paulo César Guzmão e acabou chegando o Ricardo Gomes, que transformou o 2011 do Vasco. Uma pena muito grande que lá em 2012 teve a questão, na reta final de 2011, teve a questão do derrame do Ricardo Gomes, naquele jogo contra o Flamengo, o último jogo do turno do Campeonato Brasileiro, que a gente não sabe como seria a reta final de Campeonato Brasileiro com ele no banco e não o Cristóvão Borges, e também a Libertadores de 2012. Enfim, o que eu quero me deixar aqui como tema principal foi a Copa do Brasil. Então, sai o sorteio, sai o chaveamento e o Vasco, depois de eliminar aí ABC, Náutico, o Vasco vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na Baixada. E olha, que o Atlético Paranaense na Baixada era um adversário que eu não gostaria de enfrentar, porque o histórico que eu tinha até então na Arena da Baixada era perder jogo de 7-2. Quem não lembra, naquele momento que o Renato Gaúcho era técnico do Vasco. Depois, perder jogo por 6-4, estando à frente do placar em várias oportunidades. Ou seja, em 2 jogos, o Vasco levou 13 gols contra o Atlético Paranaense quando eu estava presente ali na arena. E sabia que seria um confronto difícil. E fui para o jogo. Nesse jogo especificamente, não precisei comprar entrada antecipadamente. Comprei entrada na hora lá e deu tudo certo. Sempre na torcida do Vasco. E o jogo em si, o Vasco sai na frente, 1-0, numa arrancada do Éder Luiz. Que saudades que eu tenho das arrancadas do Éder Luiz. O Éder Luiz só não sabia definir muito bem os lances. Até porque se ele soubesse, estaria jogando, né, naquele momento fora do Brasil. Porque a velocidade que ele tinha, a facilidade que ele tinha para mudar de direção e ultrapassar os seus adversários era muito grande. Ele chuta na trave, a bola volta para o Alexandro faz 1-0. O Alexandro faz a careta. Quem não sabe, o Lela, o pai do Alexandro, foi um dos grandes ídolos da história do Coritiba. Então, jogando na Arena da Baixada, fazendo um gol contra o Atlético, o Alexandro fez a careta aí. Eu lembro que a torcida do Atlético ficou louca, queria matar o Alexandro. E o Atlético empata no início do segundo tempo, depois o Vasco passa à frente novamente com o gol do Diego Souza. O que o Diego Souza jogou naquela reta final da Copa do Brasil de 2011 foi algo inimaginável. O Diego Souza, nos últimos anos aí do Vasco, com certeza está sentado na mais alta prateleira como um dos caras que mais jogou bola, mais decidiu jogos e mais fez gols bonitos com a camisa do Vasco.
E o Diego Souza faz 2-1 e já no final tem um pênalti no Branquinho, um jogador que foi até em algum momento cogitado para jogar no Vasco aí, e o Paulo Baier, que era a estrela da time do Atlético Paranaense, acabou fazendo 2-2. Tem o jogo no Rio de Janeiro, tensão, São Januário lotado, e aos 28 minutos do segundo tempo, o Nieto, centroavante aí, fez o gol da equipe do Atlético Paranaense, e daí aquela coisa, aquele temor em São Januário, só que aos 34 minutos do segundo tempo, teve uma falta no Vasco pelo lado esquerdo, Felipe Maestro ia cobrar na área, aquele tipo de jogada que você não entende, ele tinha a possibilidade de jogar na área, ele vira a bola para o Fagner lá do outro lado e não ganhou campo com aquilo, porque a inversão dele, da onde estava posicionada a bola, para onde o Fagner cruzou para dentro da área, não teve quase que nada de mudança de posição, só trocou o lado. E o Fagner coloca dentro da área e o Elton coloca de cabeça, o Pelelton, fazendo aí o 1-1. E naquela oportunidade, para quem não lembra, a Copa do Brasil tinha a história do gol fora de casa. Então, 2-2, 1-1, o Vasco classifica. O Vasco pega o Avaí. O Avaí que fazia uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, o Avaí aquele ano fez uma boa campanha no Brasileiro da Série A. E tem o jogo em São Januário. E o Avaí sai na frente, um gol do Julinho, lateral esquerdo, que depois até foi contratado pelo Vasco, mas não teve o mesmo sucesso. E o Vasco já no finalzinho, um gol de pênalti aí do Diego Souza. O Diego Souza era decisivo pra caramba e não pipocava. Quando era momento decisivo, ele pegava a bola, colocava embaixo do braço e fez 1-1. E daí, o Vasco ia jogar fora de casa, na ressacada. O Avaí tinha um bom time e o Avaí tinha a vantagem do 0-0. E eu lembro que alguns amigos meus vascaínos titubearam. Até teve aquela declaração infeliz do William, centroavante do Avaí, que surgiu lá no Santos, jogava junto com o Neymar, o William Batoré, e ele teve a excelente ideia de afirmar que o Avaí na ressacada ia atropelar o Vasco. Só que ele esqueceu que aquele Vasco de 2011 era forjado por jogadores experientes. Alexandro, Diego Souza, Felipe Maestro, Eduardo Costa e companhia limitada. Rômulo surgindo, Alan surgindo, enfim, aquele time do Vasco de 2011 que o torcedor vascaíno sabe e conhecia muito bem. E eu lembro que alguns torcedores do Vasco titubearam se iriam no jogo ou não. E eu tenho um primo meu, que é praticamente meu irmão, o Diego, eu sempre brinco que antes de eu entrar na Atenção Vascaínos, eu falava para uma pessoa, porque sempre que terminava jogo do Vasco, eu passava a mão no celular e ligava para o Diego todos os jogos para falar para ele o que eu tinha achado do Vasco. E o Diego é um cara de bom nível, formado jornalista, jogou bola, quase chegou a ser profissional, jogou futebol de base. Então é um cara que tem um entendimento bom de jogo e a gente sempre ficava na resenha. Então eu sempre brinco que eu saí de falar para uma pessoa para falar de milhares de pessoas. Isso quando o Diego não vinha aqui na minha casa ainda assistir jogo comigo. E o Diego tem o irmão dele também, o Douglas, gosta muito de futebol. E naquele meio do caminho ali, a gente ficou naquela. E agora? Topique, porque a gente sempre fazia van, lotação para ver jogos do Vasco. Vamos nós assistir esse jogo? Vamos. Tá, mas o ingresso. Porque assim, Santa Catarina é um reduto de vascaínos inacreditável. É um negócio assim absurdo que tem de vascaínos. O Diego disse: "Deixa comigo. Eu vou para Florianópolis e vou comprar esses ingressos". Para vocês entenderem, torcedor. O Diego saiu de Joinville. A partir da hora que abriu a venda dos ingressos, ele estava lá, porque não tinha venda online. Era só lá, na boca do caixa. O Diego foi lá e comprou os ingressos e voltou para Joinville. Ou seja, perdeu aí uma manhã inteira de um dia para ir lá comprar os ingressos. Detalhe, os ingressos depois do 1-1 em São Januário. Então a gente sabia que no 0-0 o Avaí estaria classificado. E a gente entra na ressacada e sente que o clima é pesado assim, né? Porque o Avaí tinha muita certeza da classificação. Inclusive tinha um jornalista já falecido aqui de Santa Catarina, folclórico, Miguel Livramento. Eu lembro que quando a gente chega em Florianópolis, a gente coloca na rádio do carro para escutar o Miguel falar, e o Miguel falando de como o Avaí deveria manter o Marquinhos Santos para o próximo ano para a Libertadores da América, porque eles tinham certeza que eles seriam campeões daquela Copa do Brasil. E a outra semifinal, para quem não lembra, era Coritiba e Ceará. Ou seja, estava acessível para o Avaí também, se fosse para a final tentar aí o título e ir para a Libertadores. E na volta,
do jogo, a gente voltou ouvindo aí o Miguel Livramento, ele já queria dispensar todo o time do Avaí, que o Avaí com aquele time não ia longe no Brasileiro. Ou seja, 90 minutos mudou tudo. E o Vasco sai na frente, logo no início, num gol contra, uma bola levantada do Felipe para dentro da área, e depois o Vasco faz o 2-0 aí, numa jogada espetacular do Alexandro, que consegue colocar uma bola por dentro dos zagueiros. O Diego Souza, muito nervoso na frente do goleiro do Avaí, deu uma cavadinha, Vasco 2-0. Aquele dia foram 2 atuações espetaculares no Vasco. Eu lembro perfeitamente por estar no estádio. Primeiro, o Diego Souza, que, como eu falei, a reta final do Diego Souza daquela Copa do Brasil foi absurda. E outro jogador que jogou muita bola aquele dia foi o Eduardo Costa. O Marquinhos Santos, bom jogador do Avaí. O Marquinhos Santos, para quem não sabe, ele fez uma opção de carreira e de vida em morar em Florianópolis e jogar no Avaí, que era o seu clube de coração. Porque o Avaí chegou a jogar naquele Santos de Robinho, de Neymar, de Ganso e de jogadores assim acima da média, e ele foi titular daquela equipe, que foi campeã da Copa do Brasil também. Eu lembro que tem até um episódio que o Dorival Júnior conta que o Dorival Júnior foi o campeão do Santos, naquela oportunidade com o Marquinhos Santos, e ele estava fazendo instruções, passando instruções para a equipe do Santos, e o Marquinhos Santos estava ouvindo o rádio para saber como é que estava o jogo do Avaí. Então o Marquinhos Santos amava a equipe do Avaí, por isso que veio jogar aqui no Avaí tanto tempo e largou mão de sair do grande centro do futebol. E aquele dia, o que o Eduardo Costa deu de porrada no Marquinhos Santos, chegou junto, dividiu, ele engoliu o Marquinhos Santos. Detalhe, Eduardo Costa, da base do Avaí também, né? Um jogador aí que passou pelo Avaí. Então, assim, foi bem legal aquele jogo e eu lembro que foi uma festa. E daí veio a final contra a equipe do Coritiba. E daí começa uma outra saga pelo ingresso da final. Porque o Coritiba, ele só ia abrir a venda de ingressos depois do jogo da ida. E eu lembro perfeitamente, que daí é aquela história, né? A gente fala de 2011 não tinha WhatsApp, não tinha muito... as redes sociais, o estouro foi depois. E eu lembro que eu liguei pro Coritiba para entender como que seria a dinâmica dessas vendas. E um funcionário do Coritiba, no dia do jogo de São Januário, ele avisou assim, olha, eu posso fazer o seguinte contigo, você me faz uma TED, uma transferência bancária hoje, quantos ingressos você precisa? Eu falei 8, eu lembro até hoje. Então, R$ 640, era R$ 80 o ingresso de visitante na final no Couto Pereira. Ele disse assim, você me faz uma TED hoje aqui e vem buscar os ingressos amanhã. Só que eu vou deixar claro para você, se o Coritiba ganhar hoje lá em São Januário e vocês desistirem de vir para o jogo, eu não vou devolver o ingresso, o dinheiro. Acabou. Comprou. Eu disse para ele, pode ficar tranquilo, me passa aí qual é o número que eu posso fazer a transferência. Fiz a transferência no dia do jogo. E o Vasco consegue 1-0 a vitória com um gol do Alexandro. No outro dia, um outro parceiro meu aqui, o Márcio, inclusive eu sou padrinho da filha dele, saiu de Joinville exclusivamente com o comprovante da TED na mão para ir lá em Curitiba buscar os ingressos para garantir a gente na final. E daí a gente acabou indo para essa final, em 2 carros de amigo, sabendo que seria muito difícil, porque o Coritiba vinha de uma invencibilidade muito grande, e no meio desses 2 jogos, para quem não lembra, teve um jogo no Campeonato Brasileiro, que o Vasco levou 5 do Coritiba. Tudo bem que o Vasco foi com a time reserva, mas assim, deu aquela apreensão. E a equipe do Coritiba, a torcida naquela noite, fez aquele Green Hell, o Inferno Verde, que eles sempre, né, fazem lá nos jogos dele e tudo mais, e era uma pressão muito grande. E eu lembro que tava um frio absurdo, um frio gigantesco naquela noite em Curitiba. Inclusive o Flávio Dias também esteve presente lá. E o Vasco, logo no início do jogo, faz 1-0 com o Alexandre. Como o Vasco já tinha feito de 1-0, ou seja, 2-1 ainda daria Vasco. Todo torcedor que estava no Couto Pereira relaxou e achou, pronto, está resolvido o nosso problema. E eu tinha feito uma faixa para esse jogo, para levar para o Couto Pereira, que era uma faixa, eu não vi Pelé, mas vi Dedé. Eu coloquei essa faixa. Inclusive, coloquei ali a logo da Globo para
poder aparecer na Globo, só que a polícia de Curitiba não deixou eu entrar no Couto Pereira com aquela faixa. E isso eu vou deixar para uma outra história contada, porque essa faixa, num outro momento, eu acabei utilizando ela num estádio e acabou aparecendo para o Brasil todo. Se você digitar aí no Google, eu não vi Pelé, mas vi Dedé, você vai ver o Jean na ressacada com essa faixa, que foi o jogo sequente do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba, ainda no primeiro tempo, vira o jogo para 2-1. E eu lembro que a torcida do Coxa cantava algo assim: "E no inferno, atentar o Satanás, só a império é capaz". Desculpa se não é algo assim, eu posso ter trocado alguma palavra, mas isso era o tempo todo. E o torcedor vascaíno que estava no Couto Pereira teve o entendimento naquele momento que não daria certo. A coisa não ia andar, porque a pressão era muito grande e o Coritiba ia virar aquele jogo no saldo de gols que precisava, porque já estava 2-1. E tinha o Luiz, um amigo meu que estava comigo na arquibancada, e eu falei assim: "Luiz, a gente precisa fazer uma promessa". Eu e minhas promessas, né? "Luiz, a gente precisa fazer uma promessa, Luiz, porque esse jogo aqui o Curitiba vai virar. A gente tem que se apegar a algum santo, alguma coisa aqui, porque a coisa não vai andar". Aí o Luiz falou assim: "Jean, a gente podia ir para Madre Paulina, lá na Madre Paulina, não sei o quê". Daí eu disse: "Não, grande promessa que tu me faz. Ir para Madre Paulina de carro, ar-condicionado, ainda parar numa churrascaria. É uma promessa muito difícil de ser cumprida, né? Um passeio legal, gostoso". Aí eu falei assim: "Luiz, vamos fazer diferente. Vamos para o Santuário do Senhor Bom Jesus de Araquari, que é uma cidade próxima aqui, Joinville. Uma cidade colada com Joinville, a sua divisa. A gente sai da Catedral de Joinville até lá. Se o Vasco for campeão, a gente vai fazer isso. Beleza, beleza. Volta para o segundo tempo. O Éder Luiz acerta aquele chute que o Edson Bastos aceitou. Obrigado, Edson Bastos, até hoje. E quem estava no Couto Pereira, o torcedor do Vasco, acha que foi o Diego Souza até hoje que deu aquele chute, porque o Couto Pereira são 3 anéis e a torcida adversária é muito longe do campo, é bem longe. Então você não consegue ter o discernimento muito grande também dos jogadores lá dentro do campo. E logo depois, o William Farias acerta aquele chute na gaveta e faz o 3-2. E depois daquilo, torcedor, eu confesso a você que eu não assisti mais nada do jogo. Eu e centenas de vascaínos. Eu fiquei de costa para o campo, eu fiquei andando na arquibancada do Couto Pereira, num espaço que tem entre a arquibancada e a parede, e não conseguia mais ter coração para assistir aquele jogo. Eu lembro que eu trazia copo d'água para gente que estava passando mal, e sabe o que é mais louco? Muita gente assistindo no celular ali a partida, de alguma forma, e o jogo correndo atrás, mas não tinha coragem de olhar para o campo. Eu lembro que tinha faixa das torcidas do Vasco, de vez em quando eu dava uma espiada, olhava para cá, olhava para lá, e não tinha coragem. E no final da história, o Vasco conseguiu aquela vitória. Eu lembro que no final do jogo teve um determinado momento que o Fernando Praz foi defender uma bola e a bola acabou ficando para trás do Fernando Praz e ele voltou para defender. O Bill dá um carrinho, quase faz o quarto gol do Curitiba e no final foi só festa, só alegria. E na volta para Joinville a gente para num posto e eu olhei para o Luiz e disse: "Luiz, você lembra da promessa?". Daí o Luiz falou: "Lembro, claro que lembro". E a gente no sábado seguinte a gente já cumpriu a promessa. Uma caminhada de 28 quilômetros entre a Catedral de Joinville até o Senhor Bom Jesus de Araquari, para poder pagar essa promessa, entrar lá, rezar pelaquela vitória do Vasco que realmente ficou marcado na memória. E só quem estava no Couto Pereira naquela noite tem a dimensão do que foi, a tensão que foi os minutos finais daquele jogo. Anderson Martins e Dedé espetaculares, uma partida assim absurda, sem dúvida nenhuma, e foi muito legal. Eu lembro que depois, e eu vou contar um outro momento da história contada, 2 camisas, porque depois o Vasco fez essa camisa, já colocou o patch aqui, né? E eu comprei 2 daquela, porque uma eu peguei o autógrafo de todos os jogadores campeão da Copa do Brasil, mas daí foi num jogo na ressacada que eu vou contar num outro momento. E eu e meus amigos também tivemos aí a ideia de fazer essa camisa aqui. Vasco e Coritiba, 8 de junho de 2011, final da Copa do Brasil. Eu fui e as costas da camisa voltei campeão. Eu lembro que eu fiz até uma camisa dessa pro meu pai. Meu pai não foi, ficou em casa, era, sim, já uma idade, não que era uma idade avançada, que meu pai morreu jovem pra caramba, foi 2 anos antes do meu pai falecer, mas ele não se sentia muito bem dentro de muvuca, de estádio, essa loucura toda.
Então eu lembro que acabou o jogo, eu liguei para ele, mas era muita gente no celular, e a gente não falou. Ele chorava aqui de Joinville, eu chorava lá de Curitiba, comemorando e vibrando com esse título do Vasco de 2011. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha? Deixa o seu like, coloca aí embaixo como é que foi esse Curitiba e Vasco da sua vida, onde você estava, o que você fez, como é que foi esse jogo para você. Compartilhe nas suas redes sociais e a gente volta aqui em algum momento falando mais dessa história contada, principalmente no prisma de torcedor do Vasco, que é o que a gente sabe fazer e muito bem. Beleza, galera? Tamo junto, um abraço e até uma próxima oportunidade.